Em 2018, um crime na Nova Zelândia expôs um lado sombrio que poucos imaginavam sobre o uso de aplicativos de relacionamento e do quanto devemos ser cautelosos com isso. Uma jovem de apenas 21 anos teve sua vida interrompida após um encontro, e é sobre isso que falaremos hoje. Olá pessoas, aqui é a 11 e hoje eu vou falar para vocês sobre o caso da Grace Millane. Grace Amy Rose Millane nasceu em 2 de dezembro de 1996 em Wickford, na Inglaterra. Filha de David Givian, Grace tinha 2 irmãos e era descrita por seus familiares como uma pessoa adorável, estudiosa e muito dedicada à sua família. Ela havia acabado de se formar na Universidade de Lincoln em bacharel em Publicidade e Marketing. A Grace, desde os 11 anos de idade, ela tinha um sonho de viajar pelo mundo e enquanto ela cursava sua faculdade, ela fazia algumas artes e vendia na internet para juntar dinheiro e então conseguir realizar o seu sonho. E após se formar, ela então resolveu tirar o seu ano sabático, dando uma pausa ali nos seus estudos e na sua carreira para então viajar durante um ano. O primeiro destino da Grace foi a América do Sul. Durante suas viagens, ela sempre conversava com sua família e amigos por mensagens, apesar de ela ter viajado sozinha. Ela sempre estava online, ela sempre estava conversando com a família, com seus amigos, falando sobre os lugares onde ela estava visitando. Ela era muito próxima da sua família, então ela estava sempre conversando com seus familiares e amigos. No dia 20 de dezembro de 2018, a Grace então chegou à Nova Zelândia, viajando inicialmente pela Ilha do Norte durante 10 dias, e no dia 30 de novembro ela chegou a Auckland. Faltavam apenas alguns dias para o seu aniversário de 22 anos. Provavelmente ela estava procurando algo legal, alguma coisa diferente para fazer, então comemorar o seu aniversário. E a Grace então resolveu dar uma olhada em um aplicativo de relacionamento. E nesse aplicativo, um homem chamou a sua atenção. Esse homem seria Jesse Shane Campson, de 26 anos na época. Supostamente, o Jesse era um gerente de uma empresa de petróleo, um homem atencioso e engraçado que aos poucos foi despertando o interesse de Grace. Jesse nasceu em 1992 em Nova Zelândia. Os pais do Jesse se separaram logo na sua infância. E após esse divórcio, ele continuou vivendo com seu pai e seus avós, já que a mãe dele foi viver em um outro país. Desde muito jovem, o Jesse era descrito como muito mentiroso e com tendências à manipulação, que foi piorando com o tempo. Ao chegar na vida adulta, ele chegou a ser expulso da sua casa. Por causa das suas mentiras, a situação ficou completamente insustentável. Ele chegou a viver alguns anos na Austrália, mas havia retornado à Nova Zelândia recentemente. Chegou a postar uma nota pedindo desculpas na sua rede social para sua família e dizendo que ele sofria de ansiedade. Mas o Jesse novamente estava construindo uma rede de mentiras, dizendo que ele era gerente de uma empresa de petróleo, sendo que ele era vendedor. E a Grace, infelizmente, acabou acreditando nas mentiras do Jesse. Eles ficaram então trocando mensagens e o Jesse acabou insistindo com a Grace e ela aceitou o convite do Jesse para um encontro, mas ela nem podia imaginar quem ele era de verdade. No dia 1 de dezembro de 2018, um dia antes do aniversário da Grace, ela então foi se encontrar com o Jesse. Ela vestiu um vestido preto e um tênis branco e foi vista pelas câmeras de segurança do hotel onde ela estava hospedada por volta das 6 horas da tarde, quando ela estava indo em direção ao ponto de encontro que ela e o Jesse haviam combinado. As câmeras de segurança registraram o momento quando Jesse e a Grace se encontram e seguem em direção do Spice City, um local de entretenimento com barzinho, entre outras coisas, e eles então seguem até o bar e pedem alguns drinks e depois vão até um restaurante. Cerca de 1 hora depois, Jesse e a Grace eles vão a outro bar, um lugar mais tranquilo para que eles ficassem mais à vontade. Nesse momento, a Grace trocava mensagens com sua amiga. Ela descrevia exatamente como o seu encontro estava sendo e disse que o Jesse era muito divertido, romântico e o descreveu como um homem perfeito. Novamente, as imagens de segurança mostram ambos nesse bar e em um momento desse encontro, a Grace ela foi até o banheiro e o Jesse ficou aguardando ela na mesa. Porém, nas imagens dá pra ver ele pegando a bolsa dela sem a permissão dela e vasculhando como se estivesse procurando alguma coisa. E antes que ela retornasse, ele coloca a bolsa no lugar e finge que nada tinha acontecido. A Grace nem sequer nota que ele estava vasculhando as suas coisas sem sua permissão. Às 9h40 da noite, as câmeras de segurança do hotel onde o Jesse estava hospedado, no terceiro andar, no quarto 308, capturam ele e a Grace chegando, e essa foi a última vez que a Grace Millane, de 21 anos, foi vista. Era o aniversário da Grace e todos os familiares e seus amigos desejaram um feliz aniversário para ela, mandaram mensagens amorosas, mas ela não respondeu nenhuma das mensagens, o que era algo bem comum, já que ela sempre respondia. Como eu falei para vocês, ela sempre estava atenta ao celular, principalmente enquanto ela estava viajando.
As horas foram passando e nenhuma resposta da Grace. Ela não atendia o celular e não respondia as mensagens. Os seus pais começaram a ficar bem preocupados e 3 dias se passaram e mesmo estando em outro país, os pais da Grace fizeram tudo possível e conseguiram contatar a polícia de Auckland, na Nova Zelândia. E enfim, a Grace Milne foi dada como desaparecida no dia 5 de dezembro. Os policiais rapidamente começaram uma investigação, indo até o local onde a Grace estava hospedada, falando com seus colegas de quarto, refazendo quais foram os últimos passos dela, até chegarem às imagens das câmeras do Spy City, onde a Grace foi vista caminhando com um homem antes do seu desaparecimento. Inicialmente, o caso da Grace não foi tratado como um crime pelos policiais, porém, pouco tempo depois, conforme eles foram refazendo seus passos, o caso logo mudou de curso e o seu desaparecimento começou a ser investigado como um caso de homicídio. Foi aí que o Jesse Campson entra na mira dos policiais. No dia seguinte, as câmeras do hotel capturaram Jesse deixando seu apartamento sozinho. As imagens então registraram Jesse Campson indo a uma loja e comprando uma mala, indo ao mercado e comprando produtos de limpeza, e ele retornou ao apartamento e novamente saiu sozinho, indo até uma loja de veículos e alugando um carro. E aí o mais estranho de todos esses passos do Jesse no dia 2 de dezembro, após o seu encontro com a Grace, foi que ele marcou novamente um encontro pelo mesmo aplicativo que havia conhecido a Grace. Só que esse encontro não deu muito certo para ele, e após algum tempo em um bar, a mulher que estava com Jesse decidiu ir embora. Mais imagens foram capturadas pelas câmeras de segurança, onde o Jesse é visto subindo com uma máquina de limpar carpetes até o apartamento. Posteriormente, ele é visto saindo com a mala que ele havia comprado naquela manhã. Como Jesse era a última pessoa com quem a Grace havia sido vista, os policiais foram até o hotel, onde em certo momento é possível ver ele na câmera tentando retornar e sair do hotel quando ele viu que havia policiais lá dentro, mas a pequena fuga do Jesse não deu certo. Em um primeiro interrogatório, Jesse disse que não sabia onde a Grace estava. Ele chega a perguntar a um dos policiais se ele estava sendo preso por algo que ele não fez, mas conforme as investigações seguiam, principalmente após uma averiguação em seu apartamento, onde usaram um luminol, havia muitas evidências de sangue no local. Jesse Campson não tinha para onde fugir, até que ele decidiu dar a sua primeira versão sobre o que tinha acontecido. Ele foi detido no dia 8 de dezembro. Jesse então relata aos policiais que ele e a Grace subiram até o seu quarto e que os dois começaram a ter uma relação íntima. Quando ele diz que de forma consensual ele enforcou a Grace, só que as coisas saíram do controle e acidentalmente ele acabou estrangulando ela. Jesse então desmembrou o corpo dela, colocou na mala que ele havia comprado, enterrado essa mala num parque que ficava próximo ao local onde ele estava hospedado. Ele continuava com a sua versão de que aquilo foi um acidente e que, por estar em pânico, ele decidiu ocultar o cadáver. Mas como um mentiroso compulsivo, no celular de Jesse foi encontrado fotos do corpo da Grace e após ter tirado essas fotos, foi observado nas suas pesquisas que ele havia visitado sites adultos. Ele também pesquisou sobre malas grandes e pássaros que se alimentavam de carne. Os policiais, então, observando a frieza de Jesse Campson diante dos fatos, em comprar uma mala, desmembrar o corpo, limpar minuciosamente o quarto, enterrar a mala e ainda lavar o carro que ele havia alugado, se certificando de que havia apagado todas as evidências. O Jesse inicialmente teve a sua identidade preservada, porém pouco tempo depois a identidade dele foi divulgada e isso fez com que 3 mulheres o reconhecessem. Elas também o conheceram por esse mesmo aplicativo e uma delas foi forçada a ter relações com ele. Jesse Shane Campson foi condenado à prisão perpétua com um período mínimo de 17 anos sem liberdade condicional. O caso da Grace Milne acende um alerta sobre o quanto é importante tomarmos cuidado com aplicativos de relacionamento, assim como redes sociais. Muitas pessoas podem parecer perfeitas, mas na verdade são apenas predadores em busca de novas vítimas. Grace era uma jovem sonhadora com um futuro incrível pela frente, mas que infelizmente foi vítima de um mentiroso, cruel, que se passou por um homem perfeito. E esse foi o nosso caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like para me ajudar aqui no canal, compartilhar com seus amigos e se inscrever para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que sai por aqui. Minhas redes sociais estão aparecendo no vídeo, então me sigam por lá também, porque eu estou sempre trazendo conteúdo diferente. Um beijo e até o próximo vídeo.